This call is now being recorded. Bom dia a todos, aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária, neste momento realizando o fórum referente à semana 4 do módulo 8, terceiro trimestre, aulas para os alunos do segundo ano agropecuária, turmas A, B e C. Vou estar procedendo então à gravação, referente à correção, fixação do conteúdo da aula anterior. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, o conceito que nós vamos estar trabalhando essa semana, referente, na realidade, semana passada nós trabalhamos os conceitos de lente, instrumentos ópticos e óptica física, tá bom? Então, a primeira questão diz o seguinte: uma lente esférica delgada pode ser convergente ou divergente. Essa propriedade óptica depende de quê? Letra A, somente do índice de refração do meio externo à lente? Não. Nós sabemos que existem outras condições para que a lente seja convergente ou divergente, não somente o índice de refração. Letra B, exclusivamente dos raios de curvatura das duas faces da lente? Também não, porque a letra A e B se complementam, não é verdade? Então, um complementa o outro, ou seja, na ausência dessa questão dos índices de refração, das faces de curvatura da lente, que vai determinar se ela é uma lente côncava ou convexa, se o meio externo é mais refringente ou menos refringente, também vai interferir no fato dela ser convergente ou divergente. E a letra C, diz que do formato da lente, do seu índice de refração e do índice de refração do meio em que ela se encontra. Essa é a alternativa correta. E o comentário diz o seguinte: o comportamento óptico das lentes esféricas delgadas depende do seu formato. Lentes de bordas finas são convexas, e, por exemplo, serão convergentes se o seu índice de refração for maior do que aquele de onde os raios de luz são provenientes. Ou seja, normalmente o meio de onde é proveniente é o ar, quando a gente está falando da questão de óculos. Mas existem situações, já falei para vocês, de instrumentos ópticos, nós podemos ter uma junção, uma justaposição de lentes, um arranjamento de lentes, em que nós podemos ter uma situação do raio de luz vindo do meio mais refringente. Bom dia, Otávio. De um meio mais refringente para um menos refringente. Aí, neste caso, então, essa lente não será convergente, e sim divergente, tá bom? E aí diz também que caso o índice de refração do meio externo seja maior que o índice de refração das lentes convexas, elas divergirão a luz em vez de convergir. A letra D, ela está incorreta, porque ela diz que apenas dá diferença entre o índice de refração e o índice de refração do meio. A letra E diz somente do comprimento de onda da luz incidente. Portanto, a nossa questão número 1, ela trata, então, de uma lente esférica delgada, perguntando se ela pode ser convergente ou divergente. Sim, pode ser, mas vai depender de quê? Das condições. Em condições normais, em que o meio externo é o ar, a lente é uma lente delgada. Dessa forma, ela vai ser, então, uma lente delgada e convergente, tá bom? Otávio, bom dia. Gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta com relação à primeira questão, a questão número 1? Por enquanto, não, professor. Tranquilo, então. Precisar já sabe, Só abrir o microfone aí e fazer a intervenção. Vamos, então, para a questão de número 2. Ela diz o seguinte: uma lente convergente, de pequena distância focal, pode ser usada como lupa. Se pode ser usada como lupa, e obviamente, toda lente convergente ela vai convergir os raios para o mesmo ponto, tá? E aí diz o seguinte: ou lente de aumento, auxiliando, por exemplo, pessoas com deficiências visuais a lerem textos impressos. Obviamente, a partir dessa informação, a gente já sabe que uma lente convergente ela é utilizada na correção do defeito de visão para pessoas que têm hipermetropia, porque como o próprio texto diz, o enunciado, diz que se ela auxilia pessoas lerem, obviamente a leitura tem que ser uma leitura próxima, Então será uma pessoa com hipermetropia. Portanto, a pessoa com hipermetropia precisa de uma lente convergente. Obviamente, como eu disse para vocês na aula passada, infelizmente eu usei o termo oculista, não é oculista, é oftalmologista. Existem várias condições,
para a utilização de uma determinada lente ou de outra. E continuando, diz o seguinte: supondo que o objeto esteja à esquerda da lente, é correto afirmar que, para produzir uma imagem maior que o objeto, este deve estar. Então, pensa o seguinte: nós temos aí, então, uma lente no centro, tá bom? Desculpa, hoje eu tô sem a minha mesa digital, minha canetinha caiu e quebrou a ponta, tá bom? Senão eu ia fazer o desenho aqui. Mas diz o seguinte, que o objeto está à esquerda. Se ele está à esquerda, a gente vai imaginar que o objeto está na frente aqui, na frente da lente, do lado de cá. E aí diz o seguinte, produzindo, cadê? Deixa eu ver onde eu fiquei. O objeto está à esquerda da lente, é correto afirmar que para produzir uma imagem maior que o objeto, ele deve estar onde? Letra A, colocado sobre o foco e a imagem será real? Não. Letra B, posicionado entre a lente e o foco e a imagem será real? Também não. Letra C, posicionado em um ponto à esquerda também, muito afastado da lente e a imagem será virtual? Também não. Letra D, posicionado em um ponto à esquerda do foco, mas próximo deste, e a imagem será virtual? Também não. E a resposta correta é que esse objeto, né, deverá ser posicionado entre a lente e o foco, e a imagem então será virtual. Lembra quando a gente tratava, Otávio e os demais alunos que assistiram posteriormente, quando você tem um espelho côncavo, né? Neste caso aqui é um lente convergente, vai ser de um espelho côncavo. E aí o que ocorre? Quando você coloca um objeto entre o foco e o vértice, é o único caso para lentes, para espelhos convergentes em que será formada uma imagem maior, virtual e direita. Para espelhos que são convexos, côncavo e convexo, para espelhos convexos, ele sempre irá conjugar imagens virtuais, direitas e maiores. No nosso caso aqui, é uma lente convergente de pequena distância focal. E aí, a resposta correta é a letra E. Tá aqui, ó. Quando o objeto é posicionado entre o foco e o centro óptico de uma lente convexa, tá? Os raios de luz são divergentes. Olha aqui o que diz aqui, convergentes. São divergentes. Sendo assim, a imagem produzida por esta lente será uma imagem virtual e ampliada. Dúvida, Otávio? Eu fiquei em dúvida, na onde que é esse foco, professor? Porque está falando entre a lente e o foco. Eu fiquei em dúvida no foco. Sim. Bom dia, Milene. O que ocorre? Olha aqui, ó. Você tem, deixa eu colocar aqui a minha mesa digital e fazer com o mouse mesmo. Só um minutinho. Nossa aula fica bacana. Nossa, já estava até acostumado com a mesa. Deixa eu ver se eu consigo fazer com o... Deixa eu pegar aqui, minha mesa está aqui. Ah, não, mas dá para fazer só com o mouse mesmo. Deixa eu ver por que não quer abrir. Pronto, tá aqui minha open board. Usar mesa, pronto, vai dar certo. Então, vamos lá. Deixa eu passar isso para o outro lado. Aqui, pronto, aí. Apresentado o slide atual. Então, o que ocorre? Olha aqui, ó. Quando você tem uma esfera, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Vamos pensar aqui, ó. Você tem uma esfera. Nós sabemos que a distância de uma borda a outra, a gente chama de diâmetro, né? A letra D, diâmetro. No nosso caso aqui, nós vamos chamar ele de centro de curvatura. Por quê? Vamos supor que seja uma esfera bem grande. Nesse ponto aqui, exatamente sobre o nosso centro de curvatura, vai ser o ponto em que, se você estiver aqui em pé, olha que imagem maravilhosa, eu sou muito bom em desenho, viu? Se você estiver em pé aqui, você não vai cair nem para a direita nem para a esquerda. Este é o centro de curvatura. Ou seja, aqui vai estar quem? Vai estar o nosso raio. E aonde que é o foco? O foco é a distância da lente, né, até o nosso centro de curvatura, até o raio. Então, esse centro de curvatura aqui também é o raio de uma suposta esfera, né? Então, o foco está sempre aqui. Por isso que a gente fala que o raio, né, aliás, o foco é igual ao raio. Nossa, sem a canetinha fica difícil, viu?
ao raio dividido por 2. No nosso caso aqui, a gente não vai usar a letra R de raio, a gente vai usar o C de centro de curvatura. Lá em espelhos, a gente trata isso aqui como centro de curvatura e aqui como vértice. Aqui em lentes, a gente vai tratar isso aqui, continuando falando sobre centro de curvatura, e aqui vai ser o centro óptico, né? E aí, entre um e outro, nós temos, então, o foco. Deu para compreender, Otávio, onde é o nosso foco? Deu. Bacana. Milene, bom dia, Milene. Gostaria de fazer algum comentário? Será que Milene ainda está aí? Acho que saiu. Então, vamos lá. Vamos para a questão 3, então. Diz o seguinte, uma bolha de ar, olha aqui, ó, já dá para ir analisando a questão. Se aqui é uma bolha de ar, aqui nós vamos ter, então, vidro, ou seja, é de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar como N, né? Letrinha N. Então, aqui eu vou colocar como N1 e aqui como N2. Então, eu posso perceber que N1 é maior do que N2, ou seja, o índice de refração no meio 1, que é o vidro, é maior que o índice de refração no meio 2, que é o ar. Eu coloquei no lugar errado, agora está correto. Diz o seguinte, uma bolha de ar imersa em vidro apresenta o formato da figura quando 3 raios de luz paralelos a atingem. Observa-se que seu comportamento óptico é de que uma lente convergente, lente divergente, lâmina de faces paralelas, espelho plano ou espelho convexo. Então, vamos lá. Primeira resposta, letra A, está errado. A lente não vai ser convergente, tá? Por que ela não é convergente? Porque a face do lado esquerdo é uma face côncavo e convexo. Então, vai ser uma face convexa. E as lentes convexas, elas vão fazer com que os raios sejam divergentes. A letra B vai falar, justamente, uma lente divergente. Por que divergente? Né? Porque elas vão divergir. Porque aqui nós temos, então, uma face convexa. Então, diz o seguinte, a luz propaga-se de um meio com maior índice de refração, água, para um meio com menor índice de refração, ar. Neste caso, a bolha de ar tem formato de biconvexo. Olha aqui, ó, convexo e convexo. Não será convergente, mas divergente. Portanto, letras C, D e E não são as alternativas corretas. Deu para compreender? Ou tem dúvida? Deu para compreender. Essa daí parece tipo a questão do arco-íris, né? Da luz do sol quando bate na gota de água. Eu achei parecido, não sei se tem a ver. Sim. É a mesma coisa. Aparentemente é a mesma coisa. A única diferença, e que faz muita diferença, é que quando a gente tem uma gota de ar, uma gota de água, né, proveniente, vamos supor, da chuva, igual na aula anterior que você falou sobre a questão do arco-íris, é que no ar ele é menos refringente do que na água. Aqui nós vamos ter o contrário. Observe que o raio de luz está vindo de um meio mais refringente para o menos refringente. E observe que nós temos aqui uma bolha de ar. Lá, nesse caso que você estava comentando, seria o contrário, seria uma bolha, entre aspas, né? Uma bolha de água, né? Lógico que a gente sabe que não é uma bolha, porque a gravidade vai fazer com que ela não fique nesse formato de bolha, mas aqui é o inverso, Otávio. Por quê? Na atmosfera, quando o raio de luz incide na água, né, na gotícula de água, ela vai fazer o quê? Uma dispersão, ela vai divergir, não pelo fato do formato em si, mas pelo fato de que cada componente da luz branca, por ser cores diferentes, por terem frequências e comprimentos de ondas diferentes, vai fazer com que haja essa dispersão da luz, tá? Não é nem a questão de ser divergente ou convergente, vai dispersar. Neste caso aqui do nosso exemplo, normalmente, se aqui fosse um meio menos refringente para um mais refringente, aí nós teríamos, então, pelo fato de ser uma lente biconvexa, ela seria, então, convergente. Mas como é o contrário, nós temos de um meio mais refringente para um menos refringente, aí, então, ela vai ser uma lente divergente. Então, tem que prestar muita atenção, além do formato da lente, né, também no índice de refração.
Beleza? Podemos passar para a questão 4? Pode sim. Então vamos lá. Questão de número 4. Ela diz o seguinte: na formação das imagens na retina, lembrando que na aula anterior nós vimos retina, né? Está lá no fundo do olho. Tendo em vista uma pessoa com boa saúde visual, o cristalino funciona como uma lente. O cristalino é aquele que abre e fecha, tá bom? E aí funciona como que tipo de lente? Letra A, convergente, formando imagens reais, invertidas e diminuídas. Verdadeiro. Eu até falei para vocês que o nosso olho ele funciona como uma câmera fotográfica. Nós também tivemos esse exemplo de câmera escura. Lembra que a gente colocava o objeto na frente, ele era formado no fundo da caixa, né, da câmera, de maneira diminuída, né, que a gente fala de ampliada ou reduzida, vai ser reduzida, menor e invertida. No nosso olho, vamos supor que você pega um objeto ali de 5 metros de altura, ele vai ser formado lá no fundo do nosso olho, de cabeça para baixo, que é invertido, reduzido, mas muito reduzido, é questão de milímetros, e também na frente, né? Então, por isso que fala que é uma imagem real, invertida e reduzida. E aí, depois disso, quando incide sobre a retina este raio de luz, ele vai ser convertido, né, a energia luminosa em energia elétrica, um impulso elétrico, vai ser direcionado para o nosso cérebro, e o nosso cérebro vai converter isso em uma imagem e vai nos dar também o dimensionamento, né, real dessa imagem. A letra B diz convergente, não vai ser, vai ser convergente, porém, qual a diferença? É que não vai ser direita, ela está sempre invertida. Então, a letra B está errada por conta disso. C, D e E já começa errada porque fala de questão de ser divergente. Não é divergente, ela é convergente, porque os raios têm que convergir para um ponto. Jamais você vai colocar uma lente convergente em um óculos. Jamais vai ser uma lente divergente, vai ter que ser uma lente convergente, porque tem que convergir para um determinado ponto. Porque se você divergir os raios de luz, eles vão ir para todos os cantos, eles não vão concentrar em um único ponto. Dúvida, questionamentos ou comentários? Não, essa daí tá ok. Beleza, então vamos para a próxima. Questão 5. Calcule o aumento linear transversal. Olha, aumento linear, lembra? A é igual a I sobre O, ou A é igual a menos P' sobre P. Ou os dois juntos. Serve, se bem que aí você não vai encontrar o aumento linear, né? Mas você pode encontrar um deles que você pode utilizar. Então, calcule o aumento linear transversal de uma lente que forma uma imagem de 40 centímetros. Olha, HI, né? Igual a 40 centímetros. E o objeto HO, 10 centímetros. Lembrando que se está em centímetro, proceda o cálculo em centímetro. Se um desses valores estivesse em metro, o outro que está em centímetro você deve converter para metro. Então tá lá, os dados são que a altura do objeto é de 10 centímetros, a altura da imagem é de 40 centímetros. Então se eu tenho um objeto de 10 centímetros e uma imagem de 40 centímetros, obviamente eu já sei que a imagem é ampliada. Ele quer saber qual é o valor do aumento linear transversal. Já dá para ver na cara qual é o resultado, né? Então vamos lá. A equação é A igual a I sobre O, I vai ser a altura da imagem ou a altura do objeto, portanto, essa imagem vai ser ampliada em 4 vezes. Lembrando que é uma grandeza adimensional, porque nós estamos dividindo duas grandezas iguais, que é comprimento. A altura do objeto e a altura da imagem é medido em metros, né? No sistema internacional. Como é uma grandeza que nós podemos ter os múltiplos e submúltiplos, aqui foi utilizado centímetro, centímetro dividido por centímetro, eles se cancelam. Portanto, o aumento linear transversal desta imagem é de 4 vezes. Dúvida? Tá ok, professor. Beleza. Hoje vai ser bem rapidinho, né? Questão 6. Sobre as lentes esféricas, é correto afirmar que, letra A, as imagens formadas por uma lente convergente, olha aí, convergente, têm sempre as mesmas características, independentemente da sua posição? Não. Por quê? Depende se essa lente é uma lente côncava, convexa, bicôncava, biconvexa, qual é qual é o índice de refração entre os meios. Então, isso aí já
cai por terra. Letra B. As imagens formadas por uma lente divergente são sempre reais, invertidas e menores que o objeto? Não, nem sempre. Dependendo da posição que você colocar esse objeto no eixo principal, essa imagem ela poderá ser maior, pode ser igual ou pode ser menor, né? Letra C. A imagem formada por uma lente sempre é maior que o objeto? Não. Inclusive, na questão anterior, nós falamos da imagem ser reduzida. E, como eu falei na alternativa anterior, pode ser maior, menor ou igual. Letra D. As características da imagem formada por uma lente, sempre as características da imagem de um objeto produzida por uma lente. Olha aqui para você ver a palavra, ó. Produzida não é produzida, a imagem não é produzida. A imagem é o que, Otávio? Lembra? Qual é o termo correto? Refletida, né? Não é produzida, é com o quê? Conjugada. Lembra que sempre que houver a formação de uma imagem por meio de lentes ou de espelhos, nós não temos imagens formadas. O termo português, o termo correto para isso é a palavra conjugada. Nós não formamos imagens, nós conjugamos imagens, tá bom? E aí a letra D, né? Está dizendo que é conjugado por uma lente divergente, depende da posição desse objeto em relação à lente. Também está errada. E a alternativa correta, que eu esqueci de mexer aqui na formatação, e eu vou arrumar isso aqui agora. Pronto, para ficar bacana. Mover antes, Ctrl Z. Pronto, agora sim. Apresentação de slides, do slide atual. Então tá aqui, ó. A letra E não funcionou ainda. As características da imagem formada por uma lente convergente depende da posição em que o objeto localiza-se em relação a ela. Foi o que eu falei desde o começo. A característica da imagem, se ela é real ou virtual, direita ou invertida, maior, menor ou igual, depende da posição do objeto em relação ao eixo óptico, né, ao centro óptico na realidade, ao centro óptico dessa lente. Portanto, a imagem formada por uma lente convergente possui suas características definidas pela posição do objeto. Já a imagem de uma lente divergente preserva suas características e é sempre virtual, direita e menor. A gente pode associar a lente divergente com o espelho convexo. A única diferença é que o espelho convexo ele vai conjugar imagens virtuais, direitas e maiores. No caso da lente divergente, ela vai conjugar sempre uma imagem virtual, direita e menor. A diferença é que uma conjuga imagens maiores, né, no caso de espelhos convexos, e a lente divergente, né, ela vai formar então imagens, conjugar imagens virtuais, direitas e menores. Comentário? Dúvida? Acho que tá beleza. Bom demais. Então vamos lá. Questão 7. PUC de São Paulo diz o seguinte, olha aí, ó, uma lente de vidro. Hoje em dia nós temos lentes de diversos materiais. Só que o que a gente tem que pensar? Independente do material que vai ser utilizado, por mais que eles tenham índices de refração diferente, sempre nós teremos o ar como um índice de refração igual a 1, né? E normalmente esses outros objetos têm índice de refração maior que 1. Então nós vamos ter sempre uma lente que vai ser convergente, né? Uma lente côncava, né? Pode ser côncava, convexa, bicôncava, biconvexa, mas no caso dos óculos, a gente vai ter uma situação de que elas vão ter que estar convergindo para o mesmo ponto. Ele diz o seguinte, uma lente de vidro cujos bordos são mais espessos que a parte central, e ele diz o seguinte, letra A, deve ser divergente? Não. Letra B, deve ser convergente? Também não. Olha o que ele está dizendo. Que ela tem os bordos espessos e é de vidro. Ele falou, mas se a lente não é divergente, não é convergente, o que vai ser? Aí, letra C. No ar é sempre divergente? Olha o que eu falei ainda há pouco. Uma lente de vidro cujos bordos são mais espessos. Você fala, professor, mas agora deu um nó na minha cabeça, porque o senhor acabou de falar que
no caso dos óculos, as lentes sempre serão convergentes, mas olha aí a questão da interpretação. Falou de uma lente, não falou que é uma lente de um óculos, não foi específico. Lembra que eu falei na primeira aula, gente, muito cuidado, que quando a gente trata do termo de lente, a gente sempre associa a óculos, e as lentes não são utilizadas só em óculos, elas são utilizadas também em instrumentos ópticos, seja ele uma lupa, seja um microscópio, um telescópio, um binóculo. Então, cada um vai ter uma lente, uma necessidade diferente. Então, sempre a lente de vidro, com bordos mais espessos. Quando ela estiver no ar, ela vai ser uma lente divergente, tá bom? E a letra D diz que mergulhada num líquido torna-se divergente. Não, porque aí nós teremos um meio mais refringente para um menos refringente. E letra E nunca é divergente. Está errado, porque ela pode ser sim divergente. Bom? E a resposta é: as lentes de vidro com bordas espessas são sempre divergentes no ar. Grave isso, no ar. Porque se estiver em outro meio, ela poderá sim ser convergente. Pois o índice de refração do vidro é maior que o índice de refração do ar. Compreendeu, Otávio? Tranquilo? No ar que eles falam tipo onde a gente Na tá. atmosfera. Ah, tá, entendi. Na atmosfera. Na atmosfera. Por quê, Otávio? Você tem que pensar o seguinte, que a propagação do raio de luz no ar e no vácuo não é igual, mas é praticamente igual. Tanto é que se você pegar a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Quando ela passa do ar, né, do ar, do vácuo, que é o espaço sideral, para o nosso meio, que tem a atmosfera, né, composta aí por hidrogênio, 78% de nitrogênio, 21, alguma coisa de oxigênio e o restante de gases nobres, essa junção forma a nossa atmosfera, que a gente chama de ar. O ar não é composto só de oxigênio, muito pelo contrário, quase 80% é nitrogênio. Então, quando ela passa do meio menos refringente para um mais refringente, que é o ar, ela vai sofrer refração. Só que quando você analisa a velocidade da luz, tanto para o vácuo quanto para o ar, a diferença é muito pequena. Então, o ar vai ser o meio menos refringente. Aí, quando ele passar por uma lente, ele poderá sofrer divergência ou convergência. Por isso que o exercício fala que sempre as lentes, não estamos falando de óculos, estamos falando de lentes, de vidro com bordas espessas são divergentes, tá bom? Deu para compreender? Ok. Beleza, então vamos lá. Questão de número 8. Diz o seguinte: Universidade Federal do ABC, provavelmente lá em. Pode ser na cidade de São Caetano, São Bernardo ou Santo Amaro, se eu não me engano. Os óculos Amaro. Amaro? Não, Santo André. Santo André, São Bernardo e São Caetano, ABC Paulista. Os óculos de sol são usados para diminuir a intensidade da luz solar que chega aos olhos. Para tanto, as lentes de alguns óculos possuem filtros que impedem a propagação de parte da luz incidente, permitindo assim apenas que os raios que vibram em determinada direção o atravessem. Pensa da seguinte maneira: quando o raio de luz proveniente da atmosfera, do Sol, né, do Sol, que atravessa a nossa atmosfera, chega, ele está divergindo, né, em todas as direções. Ele diverge, converge, ele diverge em todas as direções. E como são muitos raios, os que estão próximos, eles estão convergindo para o mesmo ponto. Quando você usa um filtro solar, né, um filtro de luz, filtro solar que a gente passa na pele, um filtro de luz, para polarizar essa luz, ele vai pegar apenas as luzes, os raios de luz que estão vibrando em uma mesma direção. Então, para isso que é utilizado alguns óculos. Aí ele fala: o fenômeno citado no texto é mostrado na figura, exclusivo de ondas transversais. Transversais longitudinais. Transversal é quando ela tem o sentido de vibração e de propagação sempre na mesma angulação, tá bom? Vibra e propaga na mesma direção e sentido. Já a onda transversal, não. Ela vibra em uma direção e se propaga em outra, tá bom? E aí ele diz, com relação ao fenômeno citado acima, o que a gente pode dizer? Eu já coloquei aqui, a resposta saiu antes, né? O fenômeno citado é o quê? O fenômeno da polarização.
Por isso que muitas vezes a gente compra alguns óculos, eles danificam a nossa visão justamente por conta disso. Porque os óculos que são realmente feitos por empresas que passam aí, né, por processos de verificação de qualidade, né, como o Inmetro, eles têm realmente filtros polarizadores. O que significa isso? Vai permitir imagem somente numa direção em sentido. Exemplo, quando você, Otávio, vai você ou qualquer aluno que assistir depois, for num cinema assistir um filme 3D, você vai ver que tem uma lente azul e outra vermelha. Uma vai polarizar a luz somente na vertical e outra vai polarizar a luz somente na horizontal. É isso que dá aquela impressão de 3D, porque o nosso olho ele vai enxergar algo com profundidade por conta de um lado da lente, da polarização de um lado e outro de outro. Ou seja, o olho, vamos supor, o olho direito vai receber imagem só na horizontal e o olho esquerdo só na vertical. Por isso que a gente tem aquela impressão de estar em 3 dimensões. Bacana, né? Por isso que não pode comprar óculos de sol na feira, né, professor? O correto né? Normalmente a gente acaba que tem hora que a gente chega lá, acha uma mamatinha lá, né? 30 conto, aí vai lá olhar, o óculos é 300, 400, não, vou comprar esse de 30, dá para comprar 10 de 30 se quebrar. Normalmente a pessoa pensa na questão do custo-benefício, mas não tem benefício, só tem custo, porque você está economizando na compra de um óculos, mas está danificando a sua visão. Então, o correto é sempre procurar uma ótica, né? Comprar um óculos de qualidade, mesmo que você divida em 10, você vai ter, primeiro, um óculos de qualidade, uma lente de qualidade, muitas vezes muito mais resistente. E às vezes esses óculos, você está andando na rua, a lente cai e quebra, pronto, você perdeu, já tem que comprar outro. Então, o correto é esse, né? Comprar sempre coisas que tenham garantia. E nem sempre as coisas são tão caras. Hoje, com esse mundo globalizado, né? Com a China aí jogando coisas, por mais que tem muita coisa que, como a gente diz, antigamente a gente falava, isso é do Paraguai, hoje a gente fala, é da China, né? Um produto de qualidade inferior, mas tem muita coisa boa também. Questão 9. Marque a alternativa correta a respeito do fenômeno da interferência. Eu peço até desculpa, né, a você, Otávio, e a todos os demais alunos, essa questão era para eu ter feito ela com relação diretamente, especificamente, à interferência luminosa. Só que aqui é uma questão que tem a ver, porque quando você fala dos fenômenos de interferência, polarização, difração, todos são referentes a ondas. Ondas, seja elas mecânicas, eletromagnéticas, não importa. Só que neste caso aqui, por mais que estabeleça-se o conceito, e o conceito da questão está correto, mas era para eu ter feito ela bem mais direcionada. Só que aí na hora eu nem me atentei à questão de ondas luminosas, tá? Mas o conceito está correto, tá bom? Diz o seguinte, marque a alternativa correta. Aí por que eu peço desculpa? Porque nós não estudamos neste momento, né, essa questão das características da onda, né, dos efeitos de refração, reflexão, isso já foi estudado lá anteriormente, quando a gente estava estudando apenas a parte de óptica, antes da óptica geométrica, a gente já viu esse conteúdo. Por mais que sirva para hoje, mas isso aqui já foi visto anteriormente. Então, marque a alternativa correta a respeito do fenômeno da interferência. Lembrando que a interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Se os raios vêm na mesma fase, vamos supor, ambas positivas, quando elas se encontrarem, nós teremos uma interferência construtiva. Quando elas vêm em fases diferentes, ou seja, vamos supor assim, positivo e negativo, elas vão ter uma interferência destrutiva. Aí diz o seguinte, o fenômeno da interferência só ocorre com ondas unidimensionais? Não, com ondas bidimensionais e tridimensionais também ocorre. Letra B, na interferência construtiva, as ondas se encontram-se com fases invertidas, acabei de falar sobre isso, né? Tá errado. Letra C, na interferência destrutiva, as ondas encontram-se em fases iguais? Não, é o contrário. Letra D, quando duas ondas de mesma amplitude, interferem destrutiva, ocorre aniquilação? Sim, porque se elas estão, né, aí ela diz o seguinte, quando duas ondas de mesma amplitude sofrem interferência destrutiva, ou seja, eu vou ter uma onda na fase positiva e outra onda na fase negativa. Quando elas se encontrarem, elas se aniquilam, e aí, pelo fenômeno, e a gente vai lembrar lá dos princípios da óptica geométrica, pelo princípio da independência dos raios luminosos, naquele instante elas se aniquilam, e depois elas seguem os seus caminhos
como se nada tivesse ocorrido. Letra E, deixa eu ler aqui. Quando, na interferência destrutiva, ocorre a subtração das amplitudes. Portanto, se duas ondas iguais sofrem esse tipo de interferência, ocorre a anulação ou aniquilação das ondas. E letra E, quando duas ondas com amplitudes diferentes sofrem interferência construtiva, as amplitudes são somadas e a onda resultante mantém o sentido de propagação da onda que possui a maior amplitude. Não, cada uma vai seguir o seu caminho, tá bom? E vamos então para a questão dessa. Essa eu imagino que tenha sido tranquila, ou você quer fazer algum comentário? Eu acabei esquecendo. Eu só queria perguntar uma coisa. No caso, essa interferência seria tipo duas ondas de luz que se coincidem? Deixa eu colocar. Repete, por favor. Quando duas ondas de luz Se coincidem, tipo quando elas batem. Sim, quando elas se encontram, o que ocorre? Isso se é isso que é a interferência que está falando. O que ocorre? Nós vimos isso lá na parte de óptica. Depende da situação. Ó. Quando são duas ondas de cores diferentes, lembra? Quando elas se encontram, no ponto de intersecção entre elas, gera uma cor diferente. Tá? Mas a propagação delas vai permanecer a mesma. Uma onda não interfere na outra. Por isso que quando você está dentro de um carro, a pessoa que está na frente, você que está atrás, você olha e enxerga, ela olha e enxerga. Pode ser o mesmo raio de luz, tanto indo quanto voltando. É como se fosse aquela questão que a gente fala, dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço, corpos com massas. As ondas, pelo princípio de dualidade, na sua geração, ela é uma partícula, mas na sua propagação ela se comporta como onda. Portanto, as ondas sim podem ocupar o mesmo lugar do espaço. Por quê? Porque existe o fenômeno da interferência construtiva e destrutiva. Então, isso que ocorre é uma interferência. No momento que elas se cruzam, ocorre interferência. Pode ser construtiva ou destrutiva, mas elas sim ocupam o mesmo lugar do espaço, porque elas se somam, ou se subtraem, ou se aniquilam. Respondido? Respondido. Então, vamos então para a nossa última questão de hoje. Temos aí praticamente 40 minutinhos de aula e diz o seguinte: a principal diferença entre o comportamento das ondas transversais e longitudinais consiste no fato de que estas, letra A, não produzem efeito de interferência, sim, produzem, não se refletem, sim, se refletem, não se refratam, sim, se refratam, letra D, não se difratam, sim, se difratam, e letra E, não podem ser polarizados. Olha, aí eu peguei lá na internet isso aqui, ó, a respeito das ondas sonoras. Diz o seguinte: o fenômeno da polarização acontece exclusivamente com as ondas que possuem propagação perpendicular à vibração, ou seja, ondas transversais, que possuem as ondas longitudinais, que possuem direção de propagação paralela à direção de vibração, como as ondas de som, não podem ser polarizadas. Por que não? Porque ela já está sempre na mesma direção e sentido. Já as ondas transversais, né? As ondas transversais, elas têm uma direção de vibração e outra de propagação. Dúvida, meu querido? Não, tá beleza, professor. Beleza. Com relação ao conteúdo em si, Otávio, você anotou alguma dúvida que você quer tirar hoje? Ou estamos tranquilos? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, ó, na próxima semana, eu coloquei o horário, até para quem assistir depois, eu coloquei o horário das aulas de física para os segundos anos na sexta-feira, no horário, se eu não me engano, de 9h30 às 10h30. Eu vou estar divulgando no grupo, se eu não me engano, hoje, no máximo mais tardar amanhã, o horário certinho e também o cronograma das atividades para a gente iniciar e finalizar o nosso ano letivo de 2021 no próximo módulo, agora no módulo 9, né, que já se inicia hoje, mas nossas aulas vão estar iniciando referentes ao módulo 9 na nossa próxima semana. Deixa eu só fechar isso aqui, parar de compartilhar e agradecer ao Otávio aí pela participação e presença, né, que é constante nas nossas aulas. Otávio, muito obrigado. Se precisar de alguma coisa, eu vou estar à disposição lá no WhatsApp, tá bom? Ou via Google Classroom. Tá beleza. Tchau, professor. Abraço. Tchau, muito bom. Valeu. Bom descanso.
Neste momento, então, eu dou por encerrado o atendimento referente à semana 4, módulo 8, terceiro trimestre, das turmas do segundo ano em agropecuária, turmas A, B e C, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu sou o professor Maicon Guedes, professor de Física. Até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom, um abraço.